Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje nós entramos aqui na semana do Natal e sim, nós vamos ter o devocional aqui normalmente, a palavra não para, tá? Não vou parar nem no Natal nem no Ano Novo, eu vou seguir assim com a permissão de Deus. Então, segunda e quarta nós teremos devocional, semana do Natal e a semana também do Ano Novo. Vou seguir aqui normalmente, tá? Então, a hora que você tiver um tempinho, você vai ver aí com a sua família ou só você sozinho, tá? Não importa. Então vamos lá, não menos importante, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa o sininho, compartilha esse devocional e deixa aí o seu like, o seu joinha, para que o YouTube possa entender aí que é relevante. E não menos importante, nosso tema devocional do nosso estudo devocional é andando sobre as tempestades, que o nosso texto base se encontra em João, capítulo 6, do 16 ao 24, que diz assim: E quando veio a tarde e os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Porém ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco e logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrará com os seus discípulos naquele barquinho, mas que seus discípulos tinham ido a sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E agora nós vamos começar aqui o nosso devocional que nós já começamos. E diz assim a exposição do texto: As tempestades não vêm para nos destruir, mas para nos fortalecer. Elas não significam a ausência do amor divino, mas uma oportunidade para experimentarmos o poder e o livramento amoroso de Deus. Jesus permite as tempestades para saber onde está o nosso coração. E mais, muitas tempestades o Senhor permite para nos levar ao próximo destino. E eu falo que comigo não é tempestade, eu digo e tenho muita propriedade para dizer isso, que comigo são avalanches que o Senhor permite que aconteça. São como se fossem tsunamis que vêm para poder arrancar tudo da raiz, para que o propósito de Deus ele possa se cumprir, enfim, chegar ao outro lado, para que ele possa cumprir as suas promessas. E mais uma vez eu digo, eu queria muito abrir aqui com vocês algo que aconteceu, só que o Senhor ainda não me permitiu. Tá abrindo, vai ser algo especificamente, que vai ser fora dos devocionais que eu vou estar gravando aqui, para poder compartilhar com vocês. Tem muitas situações em nossas vidas que acontecem para que nós possamos ver o poder de Deus e para que as promessas se cumpram. Os discípulos só permaneceram de pé por causa de uma palavra, mas mesmo assim, eles temeram, eles ficaram com medo. Eu também temi. Mas mesmo assim eu escolhi ficar firmada naquilo que o Senhor disse ao meu respeito. Eu temi, eu chorei, eu fiquei triste, muito triste mesmo. Mas eu decidi olhar somente para o Senhor. Eu decidi não ouvir mais ninguém. Eu ouvi apenas a voz do Espírito Santo. Então, muitas tempestades que vai se levantar na minha e na tua vida é para o próximo nível. As tempestades estão provando o teu coração e estão te autorizando a você chegar do outro lado para viver as promessas do Senhor. E a discussão diz assim: a existência de problemas não significa que estamos fora do propósito de Deus, nem que ele está indiferente à nossa dor. A diferença entre um salvo e um ímpio não é o que acontece a ambos, mas o fundamento sobre o qual cada um constrói sua vida. E está lá em Mateus capítulo 7, do versículo 24 a 27, que vai dizer sobre os dois fundamentos: a quem um homem construiu a sua casa na rocha e o outro sobre a areia. Então, aonde a sua casa está firmada? Aonde a sua vida está apoiada e está firmada? Aonde a sua vida está firmada? Se estiver firmada naquilo que os homens diz, com certeza ela não ficará em pé.
Com certeza vai ser levado por ventos de doutrinas. Mas se a sua vida estiver bem firmada na rocha, pode passar ventos, vendavais, turbulências, tsunamis, pode vir uma avalanche. Vai doer? Vai. Vai sangrar? Vai. Mas você permanece de pé na rocha que é Cristo Jesus que te sustenta. Muitas vezes o problema e a dificuldade mostra que Jesus está. Há quem pense, há quem diga que Jesus apenas está apenas nos palácios. Jesus abriu mão da sua glória e escolheu uma manjedoura para reinar e para vir. Jesus está no deserto, na tempestade. O abrigo da sombra do Onipotente só é para aqueles que reconhecem Jesus como único e suficiente Salvador. Só é para aqueles que reconhecem Jesus como único e suficiente Salvador. Deus está na tempestade. O objetivo, um cristão também enfrenta dilemas e problemas iguais às demais pessoas. No entanto, a tempestade não o destrói, antes que revela a solidez da sua fé em Deus. Onde estamos firmados? Essa é a pergunta. Onde eu e você nós estamos firmados? Se estivermos firmados em homens e em coisas, logo vamos nos corromper, logo nós nos perdemos. Mas se estivermos em Jesus, podemos sim até ficar tristes, decepcionados, mas não abalados. Não seremos destruídos. Você não será destruído. Não será destruído aqueles que estão em Cristo Jesus, firmado na rocha, que é Cristo Jesus. E o contexto diz assim: os discípulos entraram no barco por ordem de Jesus. Sendo assim, esperavam no mínimo fazer uma viagem tranquila. Porém, sempre existe um porém andando com o Senhor. Inesperadamente lhe sobreveio uma tempestade. Já havia escurecido e Jesus ainda não havia ido encontrá-los. João capítulo 6, versículo 17. Às vezes, o maior drama que enfrentamos não é a tempestade, mas a demora e a maneira da solução divina. Jesus veio caminhando sobre as águas. As tempestades de nossa vida nunca estarão fora do controle de Jesus. Por meio daquela tempestade, Jesus também fez um caminho para chegar mais profundo ao coração deles. Muitas vezes, o sofrimento é a porta de entrada de Jesus. Antes de se dirigir à tempestade, Jesus primeiro acalma os discípulos. A tempestade que estava dentro deles era maior do que a tempestade do lado de fora. Jesus assegura que a sua presença é cura para o nosso medo. 1 João capítulo 4, versículo 18. O medo atrapalha o discernimento espiritual. Onde reina o medo, a fé tropeça. E olha só, o de repente de Deus, ele acontece instantaneamente. Se o Senhor quiser, hoje o Senhor faz o de repente na sua vida, ele muda a sua situação hoje. Mas, se assim o Senhor não quiser, assim também ele não faz. Assim como as situações inesperadas, elas também acontecem. E podem acontecer do dia para a noite. Do dia para a noite, alguém morre e acontece um luto. Do dia para a noite, a porta de emprego se fecha. Do dia para a noite, você descobre uma enfermidade. Do dia para a noite, você que estava noivo ou noiva, o seu noivo te deixa, a tua noiva te deixa. Do dia para a noite, um relacionamento termina. Do dia para a noite, as pessoas te traem. Do dia para a noite, tudo acontece. Assim como do dia para a noite, o de repente de Jesus também acontece sobre a sua vida. E olha só, Jesus não apenas está no controle, ele é o próprio controle. Toda vez que Jesus ele ia operar uma cura, ele primeiro falava a quem necessitava. Olha para mim, o que tu queres? Não chores. A pior tempestade que enfrentamos é a falta de confiança em Jesus. A pior tempestade talvez ao nosso cenário, que talvez você olhe ao seu cenário e você diga: eu tô passando um vendaval, eu tô vivendo uma tempestade, um deserto. Mas o maior deserto, muitas das vezes que nós estamos vivendo, não é nem o cenário, mas é aqui dentro. E por isso que Jesus, quando ele vai operar um milagre, antes de fazer o milagre, antes de operar o milagre, ele conversa com a pessoa cuja está enfrentando um problema ou está passando por uma tempestade. Porque primeiro Jesus quer que essa pessoa alinhe a sua visão. Olhe para ele, foque, tira os olhos do que está acontecendo e foque os olhos em Jesus. Porque quando eu e você focamos os olhos em Jesus, nós começamos a nos acalmar e nós passamos
a ouvir a voz do Senhor. E aí, enquanto o Senhor faz um diálogo comigo, com você, Ele já operou um milagre. E quando nós olhamos, o milagre já aconteceu. E olha só, para quase concluirmos, a conclusão vai dizer assim: Jesus chegou na hora da crise, acalmou os discípulos, o mar entrou no barco com eles e todos chegaram salvos e seguros no seu destino. O destino daqueles discípulos não era o fundo do mar, mas Cafarnaum. Em outras palavras, o seu destino não é o fundo do poço. O seu destino é chegar do outro lado, aonde o Senhor prometeu que você chegaria. O Senhor está conosco para nos dar livramentos e nos conduzir em triunfo ao destino final. Onde Cristo está, a tempestade se aquieta, a paz vem, o impossível se torna possível, a presença de Cristo está conosco. Ele é maior que tudo. Se aprofundar mais nele é a nossa maior conquista. Peça ao Senhor para Ele tirar e arrancar da raiz. Só que tem que ter coragem para fazer isso. Peça ao Espírito Santo para tirar e para arrancar tudo aquilo que é raso na sua vida. Talvez o que você tem feito tem sido raso. As suas amizades têm sido rasas. Seus relacionamentos têm sido raso. A sua intimidade tem sido rasa com o Senhor. É por isso que Deus ele vai chamar o profeta Ezequiel para ir às águas profundas. E eu já falei aqui várias vezes isso, que uma vez o Espírito Santo falou pra mim: aquele que está à beira da praia vê sujeira, vê de tudo, vê fofoca, vê o povo brigando ou brincando, vê de tudo. Mas quem decide sair do raso e um pouquinho ao meio, aonde as águas batem nos seus joelhos, pode ver que não são as mesmas pessoas que estão no raso. Mas se você decide sair da onde as águas batem no joelho e ir para um nível onde as águas estão na cintura ou no teu umbigo, você pode ver que não é as mesmas pessoas que estão no raso e nem as pessoas do qual as águas batiam no seu joelho. Mas se você decide mergulhar e ir no profundo, você só vai encontrar pessoas que realmente decidiram e tiveram coragem de conhecer as profundezas do mar. Assim como eu e você, se quisermos conhecer as coisas profundas de Deus, os mistérios de Deus, os tesouros de Deus, as coisas que está escondido, aqueles que vão buscar a presença dele, o Senhor também vai nos revelar. É por isso que nós não podemos entrar 2025 não com uma lista de pedidos e, pasmem, eu fazia isso, mas há muitos anos eu deixei de fazer isso. Porque a única coisa que eu entrego, sim, eu entrego meus planos ao Senhor. Eu entrego meus sonhos diante do Senhor. Mas uma das coisas que eu digo, Senhor, se o Senhor quiser mudar e alterar a rota, se o Senhor quiser alterar os meus planos, eis-me aqui. Sobre tudo que eu quero viver são os teus planos para a minha vida, porque os teus planos são melhores do que os meus. Então, será que você tem coragem de já começar aqui, se preparar para o seu 2025 e dizer ao Senhor que você não quer mais nada raso na sua vida? Que você quer a profundidade na palavra, no jejum, na oração, da entrega ao seu ministério, talvez no seu casamento, com os seus filhos, você precisa sair do raso. Se você quer viver coisas grandiosas em Deus, com o Espírito Santo, você precisa sair do raso. Você precisa fazer uma escolha. Ou você vai continuar no raso, vendo as pessoas irem para o profundo, vendo coisas que você não está vivendo. Ou você realmente vai ficar ali parado e não vai viver nada, só vai ver os outros contando testemunhos, mas o Senhor te chama para o profundo, para as coisas profundas. Só vive o profundo quem decide sair do raso. Você precisa sair do raso. Você precisa sair do raso para viver coisas grandiosas e extraordinárias com o Espírito Santo. Não queira terminar o seu ano da mesma maneira e você pode começar agora. Apenas com uma oração decidindo e se posicionando em não querer viver mais o raso em Deus, mas sim o extraordinário nele. E a aplicação vai dizer assim, ó: tenha certeza, o perigo que ameaça está debaixo dos pés do Senhor. Ele é maior do que todas as crises que estão contra você. Diante dele tudo se dobra. Filipenses capítulo 2, versículo 10. A tempestade pode ser difícil e longa, mas nunca impedirá que você chegue salvo e seguro ao porto celestial. Muitas coisas se levantaram nessa trajetória, muitas, e assim, coisas gritantes.
muitas coisas se levantaram, mas nenhuma delas teve poder sobre o nome de Jesus. Maior é o Cristo que habita em mim, que tem me defendido, me socorrido, me livrado, me levantado e a cada dia me colocado em pé. Nada vai impedir de você viver os propósitos e a promessa do Senhor sobre a tua história. Nada. Homem não tem poder para te barrar e para te paralisar. Satanás não tem poder. Ele está na coleira de Deus. Satanás não tem poder de barrar aquilo que o Senhor ele tem na sua vida. A única pessoa que pode paralisar aquilo que Deus tem na sua vida é você mesmo. É você mesmo. Mas ainda assim, com misericórdia, o Senhor vai levantar alguém, vai falar com você para dizer, continua. Eu não chamei você para ficar parado, não te chamei para ficar parada, paralisada, amedrontada, com medo, tá doendo, tá sangrando, tá com medo, vai sangrando, vai chorando, mas vai. Em uma corrida, podemos dizer que um corredor, sim, aquele que chegou lá, que da sua largada, ele foi o vencedor. Mas todos estão numa mesma corrida, querendo alcançar um prêmio. Então, o que anda, ele não tá parado. Ele permanece no propósito dele. O que corre, permanece no propósito. Aquele que corre ou anda, corre mais um pouquinho e vai andando, ele também está no propósito. Perde o propósito aquele que para. Aquele que se cansa e para. E fala, eu não vou continuar e volta para trás. O Senhor não é daqueles que retrocedem. O Senhor não chama os covardes. O Senhor nos chama para avançar, para ir às águas profundas, para ir sair do raso e poder viver coisas grandiosas e profundas com Ele. A tempestade pode ser grande, mas maior que a tempestade é o Senhor dos exércitos, é o dono da tempestade, e Ele se chama Jesus. Maior que a enfermidade é Jesus, maior que um desemprego é Jesus que supre todas as coisas sobre a sua vida. Maior que uma desunião, Ele é Deus Todo-Poderoso para trazer unidade e união. Maior que um luto, eu sei que dói o luto, mas Ele é consolo para nossas almas. Maior que uma injustiça, a injustiça pode ser grande, a calúnia, a afronta, a perseguição, a rejeição. Mas Cristo é aquele do qual não te rejeita, Ele não te deixa e Ele não te abandona. Pode uma mãe esquecer do filho do qual amamenta? Porém, ainda que essa se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. O Senhor não se esquece de você. Talvez o seu Natal e o seu Ano Novo você não vai passar da forma que você deseja. Mas convide o Senhor para se sentar à mesa. Ainda que você fale, Laís, mas eu tô sozinha, eu tô sozinho. Chame Ele. Meu lar está destruído. Chame Ele. Dobre o seu joelho e chame o Senhor para fazer parte. E com certeza, o Senhor vai mudar. Aquilo que era um caos, Ele muda. Porque no meio do caos, Ele é. E a aplicação diária vai dizer assim: as tempestades da vida aproximam ou afastam você de Jesus? Você realmente crê que Jesus é maior que seus problemas? Você tem deixado Jesus no controle das circunstâncias? Você consegue contemplar a presença de Jesus em meio às tempestades? Quando está com medo, você se sente paralisado? Eu muitas vezes já me sinto paralisada e não tenho vergonha de dizer aqui para vocês. Com medo de avançar, com medo do novo, com medo de ir. Eu já me senti assim. Sua fé é maior que os seus medos? Mas ainda que eu estava com medo, por uma palavra do Senhor, eu decidi avançar, romper as barreiras da multidão que dizia que eu não ia vencer, que eu não ia alcançar, que eu não ia me levantar. Eu decidi pela fé romper o meu medo e atravessar a margem do outro lado. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela paciência de vocês sempre estarem aqui me ouvindo. E se assim o Senhor nos permitir, quarta-feira nós estaremos aqui para mais um momento devocional. Então, não deixe de compartilhar essa mensagem, não deixe de compartilhar esse devocional para abençoar outras vidas. Se o Senhor nos permitir, dia 25 nós estaremos aqui, dia 31, dia 1º nós estaremos. É isso mesmo? Acho que é, né? Não tô aqui sem um calendário, mas é isso mesmo. Na semana do Ano Novo, nós teremos aqui o devocional aqui normalmente para a glória de Deus, assim o Pai
o Espírito Santo, ele me permitir. Amém? Conto com a presença de vocês. Obrigado por todos aqueles que estão chegando, aos novos que vão chegar, você que permanece aqui comigo. Vocês fazem parte da promessa daquilo que o Senhor me prometeu. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz, em nome de Jesus. Se assim o Senhor nos permitir, estaremos aqui na quarta-feira para a glória de Deus. Deus te abençoe e fiquem na paz do Senhor.